Visionários da Fé, mais uma vez aqui, Ricardo Freitas falando. E eu sou o Thiago. Olha, pessoal, hoje vai ser um tema bem saudável. Esses últimos dias foram só pancadas, né, Thiago? Hoje vai ser bem saudável. Não cesse de trabalhar, é o tema de hoje, certo? Pedimos que você possa abrir o seu livro em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Né? Já inicia assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos, né, desfalecidos. Olha o que às vezes, Thiago, a gente lê um versículo e não percebe o quanto a grandeza tem aquele versículo. Acontece que sim, pode acontecer uma perseguição na sua vida, de fato. Quando você começa a pregar o bem, as pessoas vão vir de contra você. Mas saiba, não são as pessoas, e sim o próprio quem? O diabo. Verdade. A nossa guerra não é contra a carne, nem contra o homem. A nossa guerra é contra os espíritos malignos que estão no derredor deste planeta Terra. E isso aqui mostra o quão poderoso é a gente permanecer na fé até o fim. Ah, mas fulano foi tão mal comigo, as pessoas nunca me ajudam, por que eu devo só ajudar? Um dia desses, né, eu estava pensando a mesma coisa. Na hora de ajudar, todo mundo vem. E eu vou lá e ajudo. Às vezes, ajudo até além daquilo que eu posso ajudar. Mas quando vem de contrapartida, eu não recebo essa ajuda. O que fazer? Isso acontece comigo. Sabe qual a resposta que eu recebi de Deus? Que a ajuda dele para comigo é dele. Não depende do homem. Uma certa vez, Abraão ele lutou contra um exército. E ele tinha só 318 homens. Nenhum homem dele se perdeu. E ele venceu uma batalha estrondosa. E o pior de tudo, pior não, melhor, nenhum homem dele lutava em batalhas. Todo mundo não tinha capacidade de lutar, porque não tinha experiência em batalhas, em guerras. E ainda assim ele venceu. E no fim, depois que ele venceu, o rei de Sodoma e Gomorra, se não me engano, viu até ele. E queria, né, ajudar, dar alguma coisa para ele. Ele falou: não, eu não quero nada, nem a correia de uma sandália. Porque lá na frente eu não quero que você diga que você me enriqueceu. Em outras palavras, isso não é orgulho, pessoal, isso não é arrogância. Às vezes, isso acontece com você, de você estar ajudando as pessoas e a pessoa querer te ajudar só para poder falar: vendo, eu ajudei ele. Sim. Ele está ali hoje, o Thiago está ali hoje, ali ó, o Thiago ali ó, porque eu, Ricardo, ajudou ele. Imagina. E isso acontece no nosso meio. Sim, acontece. E antes de eu chegar para as pessoas e falarem isso para de Tiago, o próprio Deus não vai permitir. Ele vai ser o sustento de Tiago. Tiago, ele soube abrir a mão e ajudar as pessoas. Como esse versículo fala: não cesse de fazer o bem. Mesmo que as pessoas te queiram fazer o mal, não pare de fazer o bem. Porque quem vai te dar o retorno não é um homem, é o próprio Deus. Não é isso, Thiago? O próprio Deus que vai dar recompensa a essa pessoa, né? A pessoa não pode ficar confiante em homens. Como a própria palavra fala que a gente não deve confiar em homens, né? A nossa confiança tem que ser de Deus. E como também diz a palavra de Deus, né? O Senhor Jesus falou que o que sua mão direita fizer, a sua esquerda não saiba. Então, se preocupe em querer ser reconhecido por aquilo que você fez de alguém. Ingratidão a gente vai ter por toda a nossa vida. Decepção, né, Ricardo? Toda a nossa vida a gente vai ter. De repente você vai dar o seu máximo a uma pessoa ali, dar o seu melhor para aquela pessoa. E aquela própria pessoa vai lhe apunhalar pelas costas. Mas não fique com ódio, nem com mágoa dela, não, porque a sua recompensa não vai vir dela. A própria Bíblia fala: mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe, né? Isso aí é fato. Esse é o segredo milenar. Dê.
sem pensar e sem olhar aqui. E esperar nada em troca, né? E outra coisa, Thiago, tem pessoas que ela dá e fica comentando, ah, falando não fiz, eu fiz, aconteci. Fica calado. Como diz aqui na nossa terra, faça a boca de miúdo. Fica calado, deixa acontecer. Sabe por quê? Porque a resposta, a recompensa, vem de Deus. E Deus é o dono do ouro e da prata. Eu digo a você que quando eu pensei nesse versículo, antes de eu pensar nesse versículo, eu estava indagando essa situação com Deus. E às vezes você começa a labutar com o próprio Deus. Pô, meu Deus, de todo mundo, ninguém me ajuda. Como é que põe uma coisa dessa? E você começa a enfrentar a Deus. Indagar a Deus. Aí Deus, oh meu Deus, é pra isso. Meu Deus, é pra isso. Não sei que lógica tem isso agora que eu falei. Deus olha assim, é pra isso. Não sabes que eu sou dono do ouro e da prata? Você tem que saber a grandeza de Deus. Para que quando isso acontecer com você, você ficar em paz. Eu comecei a indagar a Deus. Aí eu comecei a lembrar do versículo lá em Isaías que fala que Deus olha para a terra como se fosse uma gota d'água em um balde. As nações para Deus é como se fosse uma gota de água em um balde. Olha o tamanho de Deus. A grandeza desse Deus. Né? Eu ficar fazendo vontade porque Tiago não quer me ajudar. Ou eu não quero ajudar Tiago. Não é de Tiago, não é meu, não quero me ajudar não. Não nem aí. Sabe por quê? Porque o dono do ouro da prata está me assistindo. Ele vai me abençoar. Na hora certa, muito certo. Se não é agora, não é amanhã, não é depois, ele vai fazer a parte dele. Eu tenho certeza, sabe por quê? Porque Deus vive. Ah, mas você ajudou fulano ali, ó. Você ajudou fulano? Fulano como é que tá lá agora? Vem pra sua cara, olha, bem pouco pra você. Não, repreende esse pensamento. Uma rata, repreendido, Senhor. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu fiz pensando no Senhor. Eu não fiz porque ele merecia, mas eu fiz porque ele é meu irmão na fé. Se de contrapartida ele não quer devolver ou não fazer o parte dele, o problema é dele. Quem está plantando é quem? É ele. Quando você entende a grandeza de Deus, isso nunca, jamais vai te abalar. Porque você entende o tamanho do seu Deus. E não passa despercebido quando a resposta de Deus vem. Está escrito lá em Abacuque o quê? Abacuque ficou lá pedindo a justiça de Deus na torre. Não foi isso? O que foi que Deus respondeu para Abacuque? Olha, Abacuque, eu vou lhe responder. Até aquele que passar correndo do outro lado lá vai ter que ver. Vai passar correndo, mas vai ter o quê? Ver. E é isso que você tem que entender. Porque quando Deus quer, não tenha outra pessoa que possa impedir. Nem você mesma. Se Deus quer, ninguém pode impedir. Você vê que é tão poderoso que quando até Deus quer, nem Ele mesmo pode impedir Ele. Sabia disso? Ele não volta atrás na palavra dele, né? Se ele diz assim, olha, a partir de hoje você vai ser abençoado. Ainda que depois você cometa o erro, Deus vai lhe abençoar. Porque é a autoridade dele. Você sabe qual a intenção disso, a imensidão disso? Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente é falho, pessoal. A gente peca. Eu já vi pessoas que receberam a bênção de Deus e pecaram. Se orgulharam, depois pediram perdão e voltaram para a fé. Eu vi. Por isso que eu falei isso. Que ainda assim, Deus continua abençoando. Porque tem pessoas que é assim, né, Tiago? Deus está me abençoando, eu estou bem. Mas ela sabe que não está bem. Mas por Deus decretar a bênção não se finda. Ela não para de descer. Salomão, o maior exemplo, né? Deus decretou que ele seria sábio. Não teria outra pessoa além dele sábia. E mesmo em pecado, fazendo coisa errada, ele deixou de ser sábio? Ele se tornou burro? Isso você entende, que quando Deus fala, você vai ser abençoado, nem ele mesmo pode impedir. Nada pode impedir.
Então agrade teu Deus. Fique em paz. Não cesse de fazer o bem. Mas já tem 10 anos já. Rapaz, para de ser hebreu. Eu tô falando assim, falando de hebreu porque o povo ficava murmurando, né? Tô falando somente isso, pelo amor de Deus, para as pessoas que me quiserem crucificar. Mas as pessoas murmuravam demais. Murmuravam. Mesmo vendo Deus fazer todos aqueles milagres. Os milagres, e ainda assim continuavam murmurando. Reclamando, falando disso, falando aquilo, por que isso, por que aquilo. No fator que ficaram 40 anos no deserto. Deixa. Deus vai te responder na hora certa. Ele vai falar com você. Não importa. Olha pro povo hebreu. Você vê que aquele povo ficou reclamando, falando. Deus foi lá e enxigou aquele povo que estava reclamando. Nasceu o povo novo. E o povo novo foi o quê? Triplicamente abençoado. Até hoje o povo é abençoado. Aonde eles colocam a mão, brota ouro. Sabe por quê? Porque Deus decretou para eles que aonde eles colocassem os pés, lá já era deles. E hoje em dia existe judeus espalhados pelo mundo todo. E onde eles vão, eles são prósperos. Eles são prósperos. Porque Deus fez assim. É meu povo. Eles vão ser abençoados e acabou. Ainda que Deus não queira, mas é lei de Deus. Deus quis, vai ser assim. Entendeu, pessoal? As palavras, faça o bem. Não olhe para circunstâncias, pessoas ou outras coisas, por assim dizer. Faça o bem. Olhe tão somente para Cristo. Amém? O episódio da Fé fica por aqui. Até logo. Até a próxima.